isso aqui é fato, né? Isso é informação. Últimos 15 jogos, Palmeiras e Corinthians, a maior sequência de freguesia atual, 7 vitórias do Palmeiras, 7 empates, 1 vitória do Corinthians apenas. Mas essa freguesia, ela é muito sazonal ou cíclica. Vou dar um exemplo. Entre 2009 e 2015, o Corinthians passou 16 jogos contra o Palmeiras, vencendo 8, empatando 8 e perdendo 1. Curiosamente, a única vitória do Corinthians neste período recente foi 2-1 para o Corinthians, os 2 gols do Roger Guedes. Naquele período, foi 2-1 para o Palmeiras, 2 gols do Fernandão em Presidente Prudente. O jogo que o Palmeiras jogou de branco, o Corinthians de preto, o Filipão mandou jogar de branco porque estava muito quente. Então, isso é meio cíclico, isso vai e vem. A gente tem uma história em São Paulo, uma crença em São Paulo, existe uma crença de que o Palmeiras é freguês do São Paulo, o São Paulo é freguês do Corinthians, o Corinthians é freguês do Palmeiras. Apesar dessa crença, o Palmeiras foi campeão contra o São Paulo em 42, em 44, em 50, em 72, em 2022. Então, isso depende muito da época. Vou dar um outro exemplo. O Vasco não ganha uma final do Flamengo desde 88. Final de estadual, final que não seja Taça Guanabara. Mas o maior tabu da história de Vasco e Flamengo foram 20 jogos em que o Flamengo não conseguiu ganhar do Vasco entre 1945 e 51. E tem uma história fabulosa disso, que é a queima da camisa do Jair Rosa Pinto. Jair Rosa Pinto era jogador do Flamengo, número 10. O Vasco ganhou de 5-2 em São Januário. Na saída, a torcida pegou a camisa do Flamengo e queimou. E se simbolizou que era a camisa do Jair Rosa Pinto. 10 dias depois, o Jair Rosa Pinto estreava pelo Palmeiras. Mudou de clube por causa daquele jogo. Por causa daquela freguesia. O Jair morreu dizendo: não queimaram uma camisa minha. Queimaram uma camisa 10 do Flamengo. Tipo, não era a minha camisa. Agora, uma questão sobre esse levantamento que a gente pode falar também é que a gente sabe que muitos técnicos caem depois de uma derrota no Clássico, né? Agora, a derrota é que derruba o técnico ou é o técnico que derruba a derrota? É os dois, né? Esse ano o Corinthians ele perde, né, o clássico para o São Paulo, mas o Mano é mantido, né? Para o Santos, né? Depois, né? E o Mano é mantido, mas depois cai na rodada seguinte. Acho que isso é muito comum, né? No Corinthians também a gente já viu várias vezes o treinador cair, não tem como, né? O Cristóvão, por exemplo, eu lembro não sei se está incluso aí nesses jogos, mas não tinha como, a arena toda pedindo a saída do treinador depois de uma derrota para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Não há treinador que resista a isso, ainda mais se vem de uma sequência ruim, não tem como. O São Paulo é o clube que mais derrubou o técnico do Corinthians, né? A gente fala, o Corinthians, nesse triângulo amoroso das freguesias, o Corinthians supostamente faz o São Paulo ser seu freguês. Mas o São Paulo foi o clube que mais derrubou técnicos do Corinthians. 13. Muita coisa. No Rio e em Minas é menos diferente assim, essa vantagem. Grêmio e Atlético Mineiro tem uma pequena vantagem. São 7 vitórias para o Grêmio, 3 empates, 5 do Inter. E aí 6 vitórias do Atlético, 4 empates e 5 do Cruzeiro. No Rio de Janeiro, é um pouquinho mais complicado. É interessante ver nesse levantamento, a gente tem as artes aí também, que cada clube tem o seu freguês predileto, né? Dá pra gente chamar assim. Só o Botafogo que não leva vantagem nenhuma. O Flamengo se dá bem contra Vasco e Botafogo. O Fluminense se dá bem contra o Botafogo e Flamengo. E o Vasco se dá bem contra o Fluminense. Só o Botafogo que não tem um freguês PVC. O Botafogo é o freguês, né? Nesse momento da história. Em outros momentos da história foi diferente. A torcida do Flamengo dos anos 60 não gostava do Botafogo porque não ganhava do Botafogo. Tem uma história, eu estou contando um monte de história hoje, né? Histórias do passado. O jornalista histórico brasileiro, fantástico jornalista brasileiro, Moacir Japiaçu, cearense torcedor do Vasco,
ele costumava falar sobre a freguesia do Vasco com o Fluminense. O Vasco é que não ganhava do Fluminense. E hoje, o Fluminense é que não ganha do Vasco. O Zé Piaçu, em 91, a gente fechou uma revista Placar, que era de grandes clássicos, e cada página tinha a relação dos jogos todos da história e 2 famosos contando o jogo da sua vida. Então, você colocava lá o Roberto Avalone, Palmeiras 6, Santos 7, 6 de março de 58. Tinha o placar e a data. E quando chegou em Vasco e Fluminense, o Japiaçu escreveu Vasco 10, Fluminense 0. Certa vez numa mesa de botão. Aí o texto dele começava dizendo que ele entrou no quarto do filho e o filho estava jogando botão sozinho. E ele perguntou para o filho, quem está jogando? Ele falou, Vasco e Fluminense. Tensão no ar. E quanto tá? Aí um ar sepulcral de novo. 0-0. Ô filho, o Vasco não ganha do Fluminense nunca. Num jogo de botão, de brincadeira, você contra você mesmo, faz logo 10-0 pro Vasco. E assim o Vasco ganhou do Fluminense. Porque o Vasco não ganhava do Fluminense. O Vasco perdeu o campeonato de 76 do Fluminense, o campeonato de 80 do Fluminense, o campeonato de 84 do Fluminense no Brasileiro. E hoje é o contrário. Hoje o Fluminense é que não consegue ganhar do Vasco. Ô, Samir, você que está digitando freneticamente aí? Não sou Caraca, eu tava xingando muito o André Hernandes, que eu achei que era ele. Eu falei, meu Deus, Aí, PVC, eu tava eu tô aguentando sempre mais tomando barulho. broncas, né, da Domi. E eu tava Com pensando... razão. E eu tava Com pensando, nossa, a razão. Domi não para de digitar, meu, mas como que eu vou falar isso pra ela, né? Eu pensei comigo aqui. Gente, nossa, dá um barulho muito ruim. Mas vamos ver se melhora agora. Vocês estão escutando aí também, chat? Ou é aqui no nosso retorno? Não, eu Agora, tava escutando. sobre o Flamengo. Tava escutando esse barulho, também. parecia teclado de computador mesmo. Não, nem de Eu notebook, acho aqueles que é o- computadores antigos ainda. Eu acho que é o Hernan apurando, porque ele não caiu por causa da internet, não. Ele caiu por apuração. Daqui a pouco ele vem aqui. Vamos ver se vai tocar uma sirene, se tem alguma coisa assim de primeira para ele falar. Agora, com relação ao Flamengo, PVC, não era para o Flamengo estar melhor nesses números, com o tanto de orçamento que tem? Eu acho que não é pelo orçamento, acho que é pela qualidade do time. Porque a gente está transformando um pouco em campeonato de dinheiro, né? E no fundo, a gente viu grandes times em outros momentos. Mas não é. Eu acho que nesses ciclos, a gente viu grandes times da história que não foram montados necessariamente com dinheiro e havia desequilíbrio. Por exemplo, esse Corinthians de 2009 a 2015 contra o Palmeiras, embora tenha tido um momento em 13 que o Corinthians contratou Pato, Renato Augusto, mas o Corinthians ele foi montado em 2009 e tinha o Ronaldo, mas era um time montado com olhar. O time de 2011 era o time do Paulinho, do Ralf, e virou um time que de 17 jogos contra o Palmeiras só perdeu 1. Eu acho que sim, o Flamengo tem uma força da sua equipe desde 2019 e desde 2019, como os números estão mostrando, o Flamengo tem 2 adversários muito fortes, o Fluminense e o próprio Flamengo. Que é por isso que o Flamengo não consegue fazer essa supremacia mais avassaladora. Embora, se você pegar o retrospecto contra o Botafogo, é muito... Tô brincando. Ó, a gente acompanhou ao vivo aqui no UOL a apresentação do Igor Coronado. E ele falou que pode jogar com o Garro, só que o Corinthians agora está de olho no Lamela do Sevilha. É isso que você publicou na sua coluna? Isso, exatamente. Na verdade, Domi, é um monitoramento, né? Tem gente que não gosta de usar esse termo, mas faz parte, né, do futebol, né? Você monitora, né? Porque monitorar, na verdade, o que seria? O Corinthians está colhendo informações, é um jogador que o nome dele já foi aprovado pela diretoria, pelo Cifute. A diretoria do Corinthians, né, tem esse desejo de trazer um grande jogador, tentou o Gabigol, o Augusto Melo falou muito, né, durante a campanha que tentaria o Di Maria também, do Benfica. Eles pensam muito num projeto parecido com o que o Grêmio fez com o Soares, né, trazer um jogador para que venha vender camisa, venha dar um retorno de marketing, mas também que seja um atleta que ainda dê um retorno, claro, técnico, né, dentro de campo. O Lamela tem 31 anos, é um jogador que está sendo monitorado, o Corinthians vai, né,
está buscando informações sobre ele, questão do projeto que o jogador tem para o futuro, o que ele pretende, valores, tudo isso. Não existe nenhuma negociação aberta, tá? Não existe nenhuma proposta, mas existe sim, né, o Corinthians monitorando o Lamela. Ele tem contrato com o Sevilha até o meio do ano somente, então é um jogador que vai ficar livre. O clube que for contratar o Lamela vai precisar apenas pagar né, salários e luvas, não deve ser um jogador barato, mas é um atleta assim, que está sendo monitorado pelo Corinthians. O Sevilha, tudo indica, e o Corinthians sabe disso, que não vai, né, querer renovar com o Lamela, né, com o argentino. Ele teve muitas lesões na última temporada. É um atleta que já está fora do país há muito tempo, né? Foi revelado pelo River. Em 2011, né, foi negociado para a Roma da Itália. Depois foi vendido por 30 milhões de euros para o Tottenham. Então, depois de muitos anos, aí foi negociado aí de graça, né, com o Sevilha. E agora pode deixar o clube espanhol. E aí vamos, né, aguardar para a gente saber o futuro do Lamela. Mas é um jogador que o Corinthians monitora, mas sempre sendo honesto na informação, não há negociação aberta, apenas esse monitoramento aí do Corinthians em relação ao argentino. Samir, uma informação importante para você. A gente está proibido de fazer trocadilho com esse jogador. Sério? Eu não... A direção que proibiu para você? Eu tinha pensado no mais leve, né? Num ramela, não, vamos pular. A negociação num ramela, né? Aquela é uma gíria, né? Que nem todo mundo conhece, mas... Eu falei que a gente está proibido de fazer trocadilhos com esse jogador, especialmente nos jogos matutinos. Ai, gente, a gente acabou de receber um elogio lindo aqui. Não vamos derrubar com esse trocadilho horrível, PVC, por favor. Cadê? O Vitor Tosh falei que a gente está proibido. Mas me manda no zap. Daqui a pouco ele me manda no zap esses trocadilhos. O que não pode soltar aqui vem no zap. Justo. Se vocês soubessem o zap do PVC e do Samir, vocês ficariam enojados. Victor Tosh diz aqui: um dos melhores programas esportivos da internet, informativo, didático, descontraído, sem apelar. Se caprichar um pouco mais na pré-produção e divulgação, tem tudo para estourar. Queremos 5.000 likes. Esse seria o nosso estouro, Samir. Agora, e o volante Denilson do Cuiabá também é alvo? Olha, tá surgindo, né, surgiu, na verdade, uma polêmica envolvendo o Denilson. Denilson é um jogador, né, jovem, né, 22 anos, também é um dos destaques do Cuiabá. Ele, o lateral esquerdo, o Riquelme. O Riquelme, né, o lateral esquerdo, o Corinthians realmente colocou o jogador no radar e tem intenção. O Denilson aconteceu o seguinte: vazou um áudio que é dele mesmo, o Cuiabá já confirmou que o áudio é dele, dizendo que tem proposta do Corinthians e colocando a culpa nos empresários, que os empresários alegam que não tem essa proposta. Aí ele fala no áudio que vai trocar de empresários por causa disso, enfim, que ele deu prioridade para o Corinthians. Ele está até afastado no Cuiabá, o Denilson. Informação que eu apurei, né, que é o que o jornalista tem que fazer, não ficar só com o áudio, né, que vazou. Eu fui saber do Corinthians se existe alguma coisa, né, e fontes do Corinthians me garantiram que realmente não existe, tá, negociação no momento aí com o Denilson, não há um interesse no momento, mas o jogador alega no áudio que o Corinthians tem interesse, que ele ficou sabendo e que os empresários acabaram desviando o foco, por isso que ele vai até mudar de representantes. Então, o que acontece hoje em relação ao Denilson é isso. É um jogador que a torcida gosta, né? Eu tenho esse feedback lá no meu canal com o torcedor corintiano, eles sempre perguntam do Denilson, do Riquelme, aquele pacote, né? O Antônio Oliveira veio do Cuiabá, o torcedor corintiano sonha com um pacote lá do Cuiabá, porque o Ranieri está muito bem no Corinthians, mas não existe proposta, é o que eu apurei dentro do Corinthians em relação ao Denilson, né? Porque ficou a palavra dele, do empresário, o Cuiabá também não está nada satisfeito com isso.